comunidade escolar. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para um momento muito importante de diálogo e reflexão sobre a relação família-escola e sobre os canais de aproximação dessa relação em benefício da escolarização das crianças. Nós preparamos para vocês um material em vídeo intitulado Quando a Família Participa. Este vídeo foi produzido como resultado de pesquisa de um trabalho do mestrado profissional do Programa de Docência para a Educação Básica da Unesp de Bauru. O objetivo deste trabalho é trazer momentos de reflexão para as escolas, para toda a comunidade escolar, pais, professores, gestores, funcionários, sobre a ampliação dessa relação, para aumentar o resultado da aprendizagem e também da função social que a escola tem na formação de cidadãos críticos e participativos. Algumas perguntas iniciais podem nos ajudar a refletir sobre a realidade de uma grande parte das escolas públicas brasileiras. Nós estamos satisfeitos com a participação das famílias no processo de escolarização das crianças? O que nós esperamos dessa relação? Quais as formas de participação da família no processo de escolarização dos seus filhos? E o que é participação? A escola está preparada para acolher os pais nesta relação? Quais ações a escola já tem realizado para a efetivação dessa relação escola e família? A partir desses questionamentos, apresentamos aqui alguns pontos de reflexão trazidos pela professora doutora Ana Maria Lombardi da IBEM sobre as formas de participação democrática e os colegiados competentes instituídos para efetivar essa prática nas escolas. Como se tratam de instituições auxiliares da escola, eu penso que nós não podemos perder de vista qual é a especificidade da escola, porque essas instituições vão auxiliar na concretização dessa especificidade. Tendo em vista, além da formação pessoal, a dimensão social desse trabalho da escola, tendo em vista também uma sociedade que nós queremos economicamente justa, socialmente fraterna, culturalmente plural e politicamente democrática. A questão das instituições como o Conselho de Escola e a Associação de Pais e Mestres é na verdade uma construção. Estas coisas não acontecem repentinamente no ambiente escolar, num sistema de educação. É uma construção histórica que, dentre vários elementos, depende muito de um fator que a gente denomina participação. Temos vários tipos de participação. Por exemplo, a participação chamada instrumental, onde as pessoas ali se colocam meramente como mão de obra, como executores de tarefas, sem ter sequer participado deste pensar, desse planejamento, de uma discussão a respeito. Existe a participação legal, ou seja, por força de lei, temos que fazer acontecer. O que muitas vezes a gente vê acontecer na escola, né? Tem que ter o conselho de escola, tem que ter a APM. Então, questão legal. E a terceira via, que é a participação real, ou seja, que realmente esta participação aconteça via uma construção coletiva. É bom lembrar que tanto a APM como o Conselho de Escola são espaços legalmente instituídos. É bom registrar que o Conselho de Escola é o grande fórum de debate sobre a educação e a organização escolar. Por esses apontamentos feitos pela professora Ana Maria da IBEM, nós nos deparamos com a realidade da gestão democrática nas nossas escolas públicas brasileiras. A professora Ana Maria ainda traz para nós algumas experiências negativas a qual ela passou enquanto gestora das escolas públicas brasileiras. É triste assumir a direção de uma escola e descobrir que existia um conselho de escola
documentado nos registros oficiais, cujos membros citados sequer sabiam da existência desse conselho. Ou seja, está aí um exemplo com o qual eu me deparei de um cumprimento meramente legal, né? Me lembro também, lembrando um pouco da Associação de Pais e Mestres, né? de um grupo imenso de pais que deu sangue para organizar, por exemplo, uma festa junina numa escola, né? Porque tínhamos em mente obter recursos para melhorar uma série de questões, principalmente do ponto de vista pedagógico na escola. E essa grande festa e essa grande arrecadação só aconteceu, eu diria, 90% disso por conta dos pais. E quando chega na hora de reunir para decidir agora o que vamos fazer, como vamos aplicar esse recurso, eu tive o desprazer de ouvir de educadores que os pais não deveriam ser chamados porque eles não teriam competência para decidir isso, né? Eu fico me perguntando que educadores são estes. Diante desta realidade, chega-se à conclusão quão polêmico é este ponto no processo educativo das escolas públicas. Porém, não utópico, na cidade de Bauru, no interior paulista, após longo trabalho junto à gestão escolar, apresenta-se hoje exemplos concretos da realização de uma gestão participativa nas escolas. A professora mestranda pela Unesp de Bauru, Marta de Castro Alves Correia, diretora da Divisão de Educação Infantil pelo mesmo município, aponta resultados de um trabalho junto aos gestores e equipe escolar na implementação dos colegiados das escolas municipais. No município de Bauru, onde eu represento a Secretaria Municipal da Educação, nós temos aí, assim, a passos lentos, mas muito significativos, a constituição, né, destes órgãos colegiados, a constituição dos conselhos nas unidades escolares. Nós entendemos ser importante, então, que haja uma formação, né, desse colegiado. Para isso, tanto é feita uma formação para a equipe gestora, os professores, os funcionários da escola, quanto também é feita uma formação destes profissionais para que eles possam também formar a comunidade e os pais para que possam ter condições de ter uma participação mais efetiva dentro deste órgão tão importante que é o Conselho Escolar, que seria a única forma, né, de legitimar mesmo a gestão participativa. Nós tivemos também no ano de 2015 o primeiro Fórum Municipal dos Conselhos Escolares, onde pôde assim, sinalizar uma participação dos pais com muito mais desenvolturas e eles demonstrando agora, neste momento, o que eles esperam realmente da escola, as expectativas deles em relação às políticas públicas de educação. Tudo isso foi demonstrado após um trabalho intenso de formação. A experiência da implementação dos conselhos no município de Bauru traz para nós avanços na questão da gestão democrática nas escolas públicas, fazendo cumprir na escola sua verdadeira função social, que além de ensinar os conteúdos, mas também construir espaços de aprendizagem, de participação democrática, de cidadania e responsabilização social. A professora Marta já sinaliza aspectos fundamentais para a efetivação desses colegiados, a formação contínua de todos os membros dos conselhos das APMs, os pais, para os estudantes, para os professores, para os funcionários, a partir da equipe gestora. Para além da lei, é preciso que exista disposição. A disposição por parte da direção, da coordenação, dos professores, dos funcionários, do acolhimento por parte da escola, dos pais, da comunidade. Se o grupo
da escola não tem essa disposição de acolhimento, certamente é uma atitude que vai comprometer o desenvolvimento desses coletivos. E obviamente que esse acolhimento exige uma disposição para o diálogo, uma disposição para ouvir, para avaliar junto, para pensar, para ser questionado, para propor. Então é por isso que o trabalho de formação com os educadores de toda a equipe da escola, um trabalho de formação com os pais, um trabalho de formação com os estudantes, é muito importante para que todos conheçam exatamente o que são essas instituições, quais são as suas finalidades, para que elas existem, quais são as suas possibilidades e quais são os seus limites também, né? Porque à medida que as pessoas são formadas nessa perspectiva, a possibilidade desses coletivos se desenvolverem e trazerem uma contribuição significativa para a escola, com certeza vai acontecer. Finalizando, então, as contribuições sobre algumas formas da participação da família na escola, nós convidamos também a professora doutora Luciana Ponce Giraldi, pesquisadora em educação na área da relação família e escola, que nos apresentará, então, algumas das suas experiências coletadas na pesquisa das realidades das escolas públicas nas classes populares. A relação família-escola é uma relação muito polêmica, né? E no contexto de uma instituição escolar costuma levantar muitos debates e os professores, em geral, relatam as experiências que eles têm com relação à ausência dos pais no processo de escolarização dos alunos que eles atendem. No entanto, a gente percebe que muitas vezes esse apoio não é necessariamente aqueles que o professor espera, mas esse apoio acontece. O que me chamou muito a atenção é que os familiares diziam, né, incondicionalmente, que se importavam muito com o processo de escolarização, mas que às vezes não apareciam na escola com tanta frequência, ou deixavam de ir porque sempre que eles iam até a escola eles ouviam alguma reclamação quanto ao comportamento dos filhos, algum problema que eles vivenciavam lá, e os pais às vezes já não sabiam mais nem como agir ou o que fazer diante daquilo, né? E aquela cobrança da escola acabava por não ver a escola como um parceiro, sim como alguém que iria até lá para cobrá-los mesmo. Como eu retomei a conversa com aquelas famílias várias vezes, eu pude perceber que eles ficavam extremamente satisfeitos e agradecidos por ter alguém que ia até a casa deles porque se importava com a escolarização dos filhos e com aquilo que eles tinham a dizer. O que mais me marcou foi a questão das vivências daquelas famílias. Por exemplo, teve uma mãe, ela criava o filho sozinha, né? Ela era o pai não participava do processo da vida mesmo, de constituição da vida, muito menos a escolarização do aluno. E era uma família muito pobre, eles tinham muitas dificuldades. E uma das mães me disse que eu estava conversando sobre viagem, altura, e ela falou, nossa, pensou subir um dia na escada rolante ou andar de elevador? Então isso foi algo assim que me chocou bastante, porque era uma perspectiva muito diferente, né, daquilo que eu vivenciava. E eu entendo que muitas vezes os professores têm uma experiência muito diferente da que os familiares dos alunos têm. E para os professores, às vezes é difícil entender que aquilo que os familiares estão fazendo se trata de um processo de participação, mas para os familiares é o que é possível. Pode contribuir com o processo, né, de relacionamento, né, efetivar um relacionamento com a família ao conhecê-la. Quando a escola consegue entender, né, e ter as informações necessárias para conseguir compreender aquele contexto, aquele universo que a criança vive, isso faz toda a diferença para a relação família-escola, para que os professores não exijam algo que aquela família não vai poder cumprir, não vai poder oferecer. E por outro lado também chamar essas famílias para participar das atividades na escola, não simplesmente chamar quando há algum problema com os alunos.
Essas considerações não pretendem, de maneira alguma, esgotar o assunto, mas propor novas e constantes reflexões e ações para a ampliação das famílias no processo de escolarização de seus filhos. A escola, em sua função social, pode e deve constituir uma rede de apoio às famílias por meio do diálogo, da participação democrática, da formação e orientação para a participação em seus diversos aspectos no contexto escolar, formando vínculos de uma parceria que pode contribuir com a tão sonhada transformação social.